Bom dia, gente. Tudo bem? Mais uma manhã aí iniciando-se, né? Mais um dia que estamos juntos, mais uma aula de português chegando até vocês. E hoje, para começarmos, eu convido cada um a abrir o módulo a partir da página 13. Hoje nós estaremos dando continuidade ao assunto da aula anterior. Na aula passada, nós vimos a questão, uma mosca aqui sobrevoando, minha gente. De hoje que ela está tirando minha paciência, viu? Na aula passada, nós vimos a questão dos sujeitos, né? Sujeito e predicado, termos essenciais da oração. E hoje nós vamos continuar também vendo algo relacionado a esse assunto. Só que agora nós veremos somente sobre sujeito, tá? Vamos ver hoje um assunto conhecido por muitos estudantes e que agora vocês também conhecerão, que são os tipos de sujeito. Então, na aula de hoje, vocês vão ver que não existe apenas um tipo de sujeito, existe mais de um tipo, certo? Então, lembrando aí, né, o que foi visto no dia anterior, nós vimos que os sujeitos, eles são, ou o sujeito, né, vamos dizer assim, o sujeito é o termo da oração que sofre uma ação, pratica uma ação, ou também é caracterizado dentro dessa oração. Então, quando eu falo lá, Marcelo caiu da cama, quem foi que caiu da cama? Marcelo. Então, eu tenho aí que Marcelo é o sujeito dessa nossa oração. Só que aí o sujeito ele pode ser encontrado de diversas formas. Pode ser só Marcelo, mas pode ser Marcelo e João, pode ser Marcelo, João, Maria, Terezinha, Rafinha, Zefinha e diversos outros juntos dele. Então, é aí que nós vamos ver quais são esses tipos, tá? Então, o primeiro deles, nós vamos ver essa sequência, essa dupla aí. Nós temos o sujeito simples e também o sujeito composto. O sujeito simples, como é que a gente encontra? Como é que ele se apresenta na oração? Então, em algumas orações, o sujeito vai se apresentar explícito, ou seja, visível, você consegue facilmente vê-lo ali na oração. E aí, nesses momentos que ele se encontrar explícito, o que é que vocês precisam analisar? Que o sujeito pode ser simples, quando apresentar apenas um núcleo. Lembram da aula anterior? Na aula anterior, nós vimos que o sujeito ele tinha uma parte essencial ali, e essa parte era chamada de núcleo. Então, quando nós tivermos apenas um núcleo, ou seja, uma parte essencial nesse sujeito, eu estou falando de sujeito simples. Olha o exemplo. O Brasileirão reúne muitas pessoas. Então, a gente tem, né, que esse campeonato brasileiro reúne muitas pessoas. Note que Brasileirão está no singular. Então, eu só tenho aí uma coisa em específico, né? O Brasileirão, o campeonato. E aí, esse Brasileirão, o nome Brasileirão, é o núcleo desse sujeito. O O não é o núcleo, tá? O núcleo é Brasileirão. É só você tirar o nome Brasileirão e experimentar ler a oração sem ele. Você vai perceber que vai fazer falta. Então, nesse exemplo aí, nós temos que o Brasileirão é o sujeito. Mas aí, nessa oração, nós temos apenas um núcleo, porque é apenas um núcleo que está realizando essa ação de reunir muitas pessoas. Outro exemplo, compraram um carro novo meus vizinhos. Quem foi que comprou um carro novo? Meus vizinhos. Logo eu percebo que o sujeito da oração aí é meus vizinhos. Só que meus vizinhos apresenta apenas um núcleo. Não tem mais de um núcleo do sujeito, tá? Se não tem, sujeito simples. Então, observe, ó. Se fosse meus vizinhos e minhas vizinhas, aí nós teríamos mais de um núcleo. Vizinhos e vizinhas. Mas aqui está falando vizinhos de uma maneira geral. Então,
eu tenho apenas um núcleo para esse sujeito, e se eu tenho apenas um núcleo, eu devo classificar esse sujeito como o quê, pessoal? Como sujeito simples. Então, e aí, passando do sujeito simples, nós entramos no conceito de sujeito composto. O que seria um sujeito composto? Seria quando, na minha oração, esse sujeito apresentar dois ou mais núcleos. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, por exemplo. A caneta, o lápis, a borracha, o pincel, o apagador, o giz, são materiais escolares. Então, vejam aí que quando eu falo todos esses nomezinhos anteriormente, eles são núcleos, porque cada um tem uma função aí nessa oração. Eles desempenham um papel, esse papel de ser um material escolar. Então, quando eu tenho mais de um núcleo, esse sujeito que você classificará receberá o nome de sujeito composto. Olha o exemplo. O padeiro e o confeiteiro trabalham na mesma padaria. Então, note que se fosse somente o padeiro trabalha na mesma padaria, você perceberia o seguinte, que só tinha um núcleo. Que núcleo? Padeiro. Mas aqui é diferente. Quem é que trabalha na mesma padaria? O padeiro. Tá, mas é só ele? Não. É ele e o confeiteiro. Logo, eu tenho dois núcleos, o nome padeiro e o nome confeiteiro. Se eu tenho padeiro e confeiteiro como núcleo, esse sujeito não pode ser mais simples, porque o sujeito simples tem apenas um. Se ele tem dois, aqui vai ser um exemplo de sujeito composto. Maria, Carlota, Felipe e Mateus viajam bastante. Pergunta para o verbo, quem é que viaja? Você descobre que é Maria, que é Carlota, que é Felipe e que é Mateus. 4 pessoas aí, ó. Então eu tenho 4 núcleos. Se fosse, por exemplo, eles viajam bastante, a gente não teria mais um sujeito composto, tá? Mas aqui nesse sentido eu tenho 4 nomes que viajam, 4 pessoas que viajam. Então aí é um sujeito composto. É só lembrar, sujeito simples, um núcleo. Sujeito composto, 2 núcleos. Sujeito oculto. Quando falamos em oculto, é alguma coisa que não está visível, concorda? Então, o sujeito oculto vai desempenhar esse papel dentro da oração. Nem sempre ele vai estar ali explícito, você vai conseguir vê-lo, mas você consegue facilmente compreendê-lo e identificá-lo a partir da desinência verbal, a partir da forma que o verbo se encontrar. Esse sujeito, ele também pode ser chamado de sujeito elíptico ou sujeito desinencial, tá certo? Vejam aí um exemplo. Continuamos a fazer os exercícios de casa juntos. Note que aí só é o predicado, porque o sujeito não apareceu. Mas como é que você identifica um sujeito? Não é perguntando ao verbo? Então pergunta ao verbo seguinte: quem foi que continuou a fazer os exercícios de casa juntos? Nós, eu e vocês, continuamos, né? Nós continuamos a fazer o exercício de casa juntos. Aí não apareceu o nós, mas devido à terminação do verbo continuar, terminou em amos, a gente já vê que aí é terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural indica, né, o pronome nós. Então eu já sei que nós é a junção de um eu com mais alguma pessoa. Então eu mais você forma nós. Então aí eu tenho que não é um sujeito composto, mas um sujeito oculto. No sujeito oculto, olha o que ele diz, não está explícito na oração. Você viu nós aqui? Não, não está escrito aqui. Mas você sabe que ele existe e que ele está aí, mesmo que não tenha sido escrito.
na oração. Aqui a gente leria assim: nós continuamos a fazer os exercícios de casa. Mas na fala do dia a dia, muitas vezes nós deixamos de utilizar o sujeito. Quando eu não coloco o sujeito aí visivelmente, eu tenho um exemplo de quê, professor? Tenho um exemplo de sujeito elíptico ou desinencial, ou ainda um sujeito oculto. Você pode identificá-lo sempre fazendo aquela pergunta ao verbo: quem foi que continuou? Quem foi que continuou a fazer tal coisa? Então, você encontrou que foi nós. Se foi nós, aí é um exemplo de sujeito oculto. Sujeito indeterminado. Esse daqui é diferente do oculto. O oculto você consegue identificar e sabe quem é. No indeterminado, você não sabe quem ele é. Ele pode até ser detectável, mas você não vai saber quem realizou aquela ação. Olha o que ele diz. É aquele que não se refere a uma pessoa determinada, por se desconhecer quem praticou a ação ou por não haver interesse em explicitá-lo no texto. Então, é aquilo. Ou eu não quis realmente dizer quem foi, ou então não houve necessidade de identificá-lo ali dentro daquele texto, tá? Um exemplo do sujeito indeterminado é quando, por exemplo, você escuta alguma conversa, aquela chamada fofoca, e você não quer dizer o nome das pessoas que te contaram essa fofoca. Aí você chega lá e diz assim: ei, amiga, me disseram um negócio impressionante. Aí a pessoa fica, tá, mas quem foi que disse? Aí você diz, disseram. Disseram quem? Eles disseram? Elas disseram? Mas quem é eles? Quem é elas? Se eu não consigo identificar quem são, aí é um exemplo de sujeito indeterminado. Anote isso daí para não esquecer, tá? Ele pode ocorrer de duas maneiras. Quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, ou seja, o verbo vai estar lá indicando as pessoas eles ou elas, tá certo? Então, quando ele estiver na terceira pessoa do plural, você encontra um sujeito indeterminado, porque vai se referir a eles e a elas, mas você não sabe quem é eles, muito menos quem é elas. Então, vejam aqui, ó. Chamaram um dos alunos. Tá. O que foi que fizeram? Chamaram um dos alunos. Mas quem foi que chamou um dos alunos? Quem chamaram aí? Eles, né? Isso, eles chamaram, ou elas chamaram. Mas agora eu pergunto, gente, quem são eles? Cri, 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 cri. O grilinho aqui atrás, ó. Porque realmente não há resposta. Você não consegue identificar quem são eles ou quem são elas. E quando eu não identifico, aí há um exemplo de sujeito indeterminado. Agora preste atenção para não confundir o sujeito indeterminado com o sujeito oculto. Bora lá. Ó o seguinte, vê só. Eles tomaram uma decisão, chamaram um dos alunos. No primeiro exemplo, nós só tínhamos o seguinte: chamaram um dos alunos, eles ou elas, não é isso? E eu não sabia quem eram eles ou elas. Agora aqui, a oração está diferenciada. Olha como ela foi escrita. Eles tomaram uma decisão, chamaram um dos alunos. Quem chamaram? Eles. E eles foi indicado aqui anteriormente. Quando o sujeito anterior já foi citado e agora aqui tiraram o sujeito, mas você conseguiu encontrá-lo, aqui é o exemplo anterior, sujeito oculto. Houve aí uma elipse de sujeito, né? Tiraram o sujeito eles daqui. Então, se você sabia quem eram esses eles, não é um sujeito indeterminado. Só é indeterminado quando não se sabe quem praticou a ação. Por exemplo, roubaram a bicicleta.
Roubaram. Quem roubou? Eles, os ladrões. Mas quem são esses ladrões? Nós não sabemos, certo? Então, há um exemplo aí de sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado pode ainda acontecer dessa outra forma, quando o verbo está na terceira pessoa do singular, junto com o pronome se. Então, é o que vocês veem muito aí na rua, quando caminham aí até o supermercado e de repente vê lá o nome. Aluga-se esta casa. Quem é que aluga? Eu ainda não consigo perceber quem é que está alugando essa casa. Ao mesmo tempo, você pode encontrar também, vende-se esta casa. Tá, quem é que vende? Se você não consegue identificar quem é que está vendendo aí, então nós temos um exemplo de sujeito indeterminado. Como é que aconteceu essa forma? Eu tinha um verbo na terceira pessoa do singular, vende, né? Não está escrito vendem-se, está vende, e se é o nosso pronome. Então, verbo na terceira do singular mais o pronome se, eu vou ter um exemplo de sujeito indeterminado. Por fim, nós vamos ver o conceito do que é uma oração sem sujeito. Lembram que são termos essenciais da oração, o sujeito e o predicado? Pois é. Mas eu disse a vocês que não existe oração sem verbo, tá? Não pode ter oração sem verbo. Só que pode acontecer de termos orações sem sujeito. E mesmo assim ainda vai ser uma oração. É o que acontece na oração sem sujeito. Quando não é possível atribuir a ser algum a ação expressa pelo verbo. Então, ela ocorre de algumas maneiras. O número 1, com verbos que denotam fenômenos da natureza. O que é um fenômeno da natureza? São os acontecimentos naturais, como nevar, gear, chover, ventar, trovejar, relampejar, amanhecer, entardecer. São exemplos aí de fenômenos naturais. Eles acontecem independentemente do meu querer. Hoje eu posso querer, está fazendo calor, ao meu ver. Eu posso querer que comece a chover aqui, mas não vai começar só porque eu quero, porque é um fenômeno da natureza. A natureza que vai determinar isso, certo? Então, olha o exemplo. Ventou muito ontem. Eu tenho uma oração, porque a gente tem verbo, então tudo isso daí é um predicado. Ventou muito ontem, é um predicado. Mas cadê o sujeito? Você não consegue achar sujeito algum. Por quê? Porque não tem sujeito, gente. É impossível atribuir a ação a alguém aí, certo? Poderia ser assim, amanheceu muito quente o dia, tá? Eu posso colocar, vamos lá, choveu intensamente esta manhã. Beleza? Eu não sei quem é que está realizando essa ação aí. Você vai dizer, a chuva, professor. Mas mesmo assim, não é o sujeito. Só seria o sujeito, perdão, se eu dissesse assim, a chuva está muito forte. Mas eu não disse. Eu disse que choveu. Então, quando você utiliza choveu aí, ou chove muito, nós temos exemplos de oração sem sujeito. Outra ocorrência da oração sem sujeito é quando os verbos ser, estar, fazer e haver indicam tempo decorrido, ou seja, algo que acontece, né? Algo que pode já ter acontecido. Então, tempo decorrido é isso. Ou então, um fenômeno meteorológico, ou seja, vamos lá. Por exemplo, eu posso dizer que o dia está quente, que o dia está chuvoso. Então, isso seria um fenômeno meteorológico. É como se encontra o tempo hoje, tá certo? E tempo decorrido expressa essa ideia, tá? Do tempo estar acontecendo aí. Então, ó, era tarde quando chegaram. Era tarde aqui é a nossa oração, né? Mas, veja,
Cadê o sujeito dessa oração? Não se encontra, porque está indicando o tempo decorrido. É o mesmo exemplo que acontece aqui, ó. Estava quente naquela cidade. Nós temos que, em estava quente, essa oração é sem sujeito, porque estava quente indica como se encontra o clima aqui, como se encontra o tempo. O tempo aqui hoje está como? Estava quente. Está quente. Então, fenômeno meteorológico, tá? É outro exemplo. Faz anos que eu não o vejo. Tempo decorrido mais uma vez. Se eu tenho lá na oração faz anos, eu já consigo identificar que não há sujeito algum. Ora, se não há sujeito, a oração é sem sujeito. E aí nós temos um exemplo de tempo decorrido. Por fim, nós temos aí também que estava esperando o resultado havia 2 dias. Em havia 2 dias, não é possível detectar quem é o sujeito. Se não há sujeito, oração sem sujeito. E aí vejam ali que, por exemplo, quando eu digo faz anos, faz dias, não podemos colocar faz em dias, tá? Porque aí o verbo faz está no sentido de tempo decorrido. É a mesma coisa de eu dizer assim, há anos que eu não o vejo, certo? Agora, se fosse os meninos fazem, aí sim eu tenho que levar o verbo fazer para o plural, porque meninos está no plural e o verbo tem que concordar com o sujeito, tá bom? Mas no caso de tempo decorrido, faz ficará no singular, certo? Oração sem sujeito ainda, para finalizar, com o verbo haver no sentido de existir. Então, quando eu tiver lá o verbo haver no sentido de existir ou acontecer, nós temos aí que essa oração não tem sujeito, tá? Por exemplo, eu poderia dizer, há dias que eu acordo feliz. Tá, mas esse há tem o sentido de tem. Então seria, tem dias que eu acordo feliz, no sentido de existir. Então, aí eu percebo que não há sujeito para essa oração. Olha o exemplo aqui. Na próxima semana haverá eventos interessantes na cidade. Então, vai acontecer, existirá eventos legais na cidade, tá? E aí, quando o verbo está empregado dessa forma, não há um sujeito para a oração. Há o predicado. O predicado é tudo isso aí, ó. Haverá eventos interessantes na cidade na próxima semana. Tudo isso é o predicado, mas não tem o nosso sujeito. Oração sem sujeito. E é com isso que eu encerro aqui essa aula. Espero que todo mundo tenha compreendido bem, tá? E até a nossa próxima aulinha, gente. Tchau, tchau. Fiquem bem.